O quanto você se sente honesto com a prática de um curso em milagres? Desde o início, quando eu comecei a ler o livro-texto, sempre teve um trecho que me chamou bastante atenção numa sessão que fala como escapar da escuridão. E esse trecho ele fala assim, ó: quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Então, muitas vezes a gente pensa que está sendo honesto, em revelar pensamentos, em revelar sensações, em crenças, mas se a gente não está numa paz constante, numa alegria constante, então significa que eu estou escondendo pensamentos ainda, eu ainda estou protegendo alguma coisa que eu acredito sobre mim e que eu não quero ver, eu não quero olhar, eu não quero entrar em contato, Porque o que a consciência ela está fazendo, A consciência ela está acreditando num pensamento de separação e aí ela experimenta essas crenças de culpa, medo e punição e ela quer se dissociar disso, quer fugir disso. Eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para o quanto eu me vejo errada, culpada, por ter feito algo contra Deus. Então, aqui no autoconceito, a consciência permanece escondendo essas crenças, essas certezas que ela mantém sobre ela. E fazendo isso, o que acontece, A consciência está ali mantendo a separação, mantendo o senso de ser individual e automaticamente isso vai ficar gerando aqui o tempo todo essas sensações que a gente sente, Insegurança, uma sensação de apreensão, de tensão diante das pessoas. A gente está o tempo todo diante do mundo, a gente não consegue negar o que a gente sente. A gente pode fingir que a gente está bem, a gente pode fingir que a gente está passando bem, que tá tudo certo, que tá tudo mil maravilhas, mas por dentro a gente consegue sentir a nossa sensação, a gente não tem como negar isso. Então, se isso é a minha experiência, se eu vejo que tem sensações aqui ainda, oscilações diante das cenas, eu preciso concluir que eu não estou sendo honesta o suficiente. E honesta, e como que é ser esse honesto, Não é um honesto que a gente precisa trazer para o personagem sendo honesto, porque muitas vezes a gente vai para esse lugar, eu tenho que assumir tudo que eu penso, então eu tenho que ver ali toda a certeza que eu tenho de inadequação, de ser inferior, de ser rejeitada, de ser uma coisa sem valor, desprezível, então eu tenho que assumir essas coisas, mas se eu assumo de dentro da identificação ainda do personagem, eu vou me sentir muitas vezes, o que vem disso, Vem uma sensação de vítima, tipo, nossa, eu me sinto muito inferior, e aí vem esse pesar, esse peso de olhar para isso. E por que isso acontece? Porque a consciência ela não está fazendo o principal desde o início do livro-texto, que é considerar o nada real pode ser ameaçado. Enquanto a consciência não considera isso, ela não desloca essa fé para esse nada real pode ser ameaçado, ela não vai olhar com contentamento para a crença, porque ela vai se sentir a crença. Então, se sentindo a crença, eu quero negar, eu quero fugir, eu quero aqui, ó, chega uma emoção, uma sensação e eu já controlo, faço uma coisa, me disperso porque eu não quero olhar. Por quê? Porque aquilo que está sendo visto assim, ó, eu já não sou isso, pensa, Jesus fala desde o início, ó, eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Eu sou a criação de Deus. Então, isso que eu penso sobre mim, isso que eu acredito, que eu tenho certeza, já é o que eu não sou. Só que se eu não descanso nessa totalidade, se eu não descanso nessa certeza, eu não vou olhar para isso com real honestidade, que é retirar a identificação com isso. Eu vou continuar escondendo. E aí não tem a experiência de um curso em milagres, A lição de hoje é a lição 203. E ela diz, como tema central dessa revisão, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, como que eu vou aceitar que eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, se eu ainda me sinto muito esse corpo, porque eu me sinto muito essas crenças. As crenças, elas são
o que fazem com que o corpo pareça ser a morada dessa consciência, né? Aonde a consciência habita, parece que a consciência está dentro do corpo e a gente atua a partir desse corpo, né? Então, se eu estou identificada com as crenças, eu vou ficar aqui, ó, pensando que sou eu que estou fazendo alguma coisa, sou eu que estou perdoando, né? Sou eu que estou fazendo esse percurso e nunca esse distanciamento, porque não tem a honestidade. E essa honestidade, ela precisa ser feita, né, a partir disso que a gente chama de observador. Tem que ser o observador da consciência, tem que ser de fora, porque de dentro eu ainda não vou, eu não vou fazer esse distanciamento, né? E aí o que é trazido, né, na lição de hoje, a revisão da lição de hoje, é a 183, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Então, o que é esse invocar o nome de Deus? Não é a experiência que muitas religiões têm de invocar, que tem um Deus lá e tem eu aqui, e eu vou chamar esse Deus, eu vou chamar alguma coisa, um pedido para mim aqui, ó, especial, para me dar alguma coisa, me resolver alguma coisa para mim. Nesse lugar, a consciência ainda está identificada aqui, né, e pensando que aqui tem alguma salvação, aqui tem alguma melhoria. E aqui não tem melhoria. Aqui, enquanto identificado com essas crenças, né, que eu falei antes, que a gente não é honesto em olhar, o que é o reflexo disso? É isso que volta para mim, ó. Eu acredito, me identifico, tenho as certezas ali, e aí o que vai vir do reflexo disso? Eu vou entrar em contato com essas crenças. Eu vou vir aqui, vai chegar cenas e situações para mim, para que eu olhe e ateste que eu sou isso. Eu sou isso, eu sou isso de novo. Então, invocar o nome de Deus é a consciência passar a descansar nessa certeza de ser como Deus. Ó, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. O nome de Deus e o meu próprio nome são o mesmo, né? Que é uma única coisa, é uma única existência. Então, não tem diferença. E invocar isso é essa experiência de passar a observar aqui os pensamentos, né? O que vem nesse barulho mental, nessa identificação, para poder olhar para isso e retirar a crença. Agora há pouco, eu gravei um outro vídeo, eu já tinha gravado um vídeo aqui antes, e de novo eu tinha usado aquele fonezinho que eu mostrei num dos outros vídeos ali, e eu fiz um teste antes, né? Eu botei o fone ali, botei aqui a de lapela que fala, né? Coloquei ele aqui, comecei a falar e, tipo, fui lá ver se tava funcionando, tá funcionando. Aí fui gravar o vídeo, né, pra realmente falar aqui. Gravei, fiz ali o vídeo e tal, terminei, editei o vídeo e aparentemente ele parecia que tava com som. Só que depois eu fui mandar o vídeo como eu sempre mando para ser postado no outro dia e simplesmente o vídeo não estava com som. O que veio ali? Veio um convite para irritação, né? Veio uma irritação assim, por quê? Porque tem ali uma certeza num fracasso, tipo, meu Deus, fracassei, vou ter que, né? Veio uma sensação de preguiça, de ter que fazer de novo, né? Uma sensação de esforço, de ter que fazer de novo. Então, tudo isso são crenças ali, ó, escondidas, que estão escondidas. Então, essas cenas, elas chegam, elas voltam, porque tem coisas que a consciência ainda tá mantendo. Então, como que eu vou fazer com isso, né? Se eu não olhar e não assumir, né? Porque o que acontece? Aí chega essa cena, aí se eu não olho para isso, se eu não olho que o que tá por trás disso é a minha certeza, isso não tá chegando ao acaso, eu vou só, tipo assim, esquecer, tipo, não vou esquecer esse aborrecimento, passar reto por ele e, tá, vou fazer de novo, vou gravar. E aí, se eu não olho pro medo, se eu não olho aqui para as minhas interpretações, a consciência, ela continua mantendo a identificação com isso, então ela não libera isso, ela não se desidentifica dessas crenças, né? Então, essa é a experiência, esse é o convite dessa lição, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. É manter isso
na consciência para poder passar a ser cada vez mais honesta e a experiência total, ela só vem quando a honestidade for total, né? Quando eu não quiser mais esconder nada, por saber que eu já não sou isso, né? Eu já não sou a crença. Então é isso. Esse é o convite de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau.